Bom dia, igreja. Bom dia. Vamos abrir lá em 1 João. Eu perdi a voz, depois eu perdi aqui. 1 João. Capítulo 3, versículos 19 a 24. E hoje vamos ver a relação entre oração, confiança e obediência. Versículo 19 de 1 João, capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor. E nisso conhecemos que somos a verdade. E diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, amor, misericórdia, e te pedimos nesse momento, Pai, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que possamos entender, Deus, a importância da oração, mas também que é necessário que tenhamos confiança em Ti e obediência à Tua palavra, para que tenhamos orações respondidas, Senhor. Que o Senhor nos transforme, Senhor, em crentes confiantes em Ti e obedientes a Ti, Pai, que recorrem a Ti em todos os momentos mediante a oração, Senhor. Que Teu Espírito Santo aplique a palavra aos meus irmãos e irmãs que aqui estão nesta manhã. E também oro por mim pedindo que tudo aquilo que eu vou falar esta manhã seja extraído do Teu texto sagrado. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Qual a relação que temos entre oração, confiança e obediência? A oração é um dos exercícios espirituais mais fundamentais ao cristão. Não há vida cristã vitoriosa sem oração. Não há vida cristã cheia do Espírito sem oração. Ali em Lucas, capítulo 11, versículo 2, vamos abrir. Os discípulos fazem um pedido ao nosso Senhor. Lucas 11, 2. 11 e 1, melhor dizendo, diz o seguinte: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aí o Senhor prossegue com a chamada oração dominical, a oração do Pai Nosso. Então nós observamos que os discípulos pediram que o Senhor os ensinasse a orar. E o Senhor os ensina a orar, porque a oração ela é fundamental na vida cristã. E o Senhor aqui dá a estrutura da oração, o modelo da oração, que é a oração do Pai Nosso. Ali em Tiago, capítulo 4, Tiago 4, versículo 2, finalzinho do versículo 2, a última frase, e o versículo 3. Diz o seguinte: E nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, o que nós observamos aqui? Os crentes não têm, porque não pedem. E quando pedem, pedem errado. Pedem da maneira errada. Pedem de maneira egoísta. Porém, devemos pedir. Só que muitos entendem, infelizmente, dentro do misticismo que existe, que oração é uma guerra que você vai decretar, que você vai determinar,
que você não vai aceitar. Eu não aceito essa situação. Eu ordeno, eu decreto, eu determino. E acredito que assim serão vitoriosos em orações. Alguns até dão testemunhos, não, mas eu decretei e tal coisa aconteceu. Ou foi a misericórdia de Deus, ou outra pessoa atendeu a oração, que não foi Deus. O fato é que quando nós vamos orar, devemos entender que a confiança e a obediência fazem parte desse relacionamento de oração. E é isso que João está falando aqui. Ele está tratando dos falsos médicos, dos gnósticos, e fala de uma grande coisa que os cristãos têm: orações respondidas. Quando nós pedimos, o Senhor atende as nossas orações. A palavra aitel ali, pedir, é suplicar. Devemos suplicar ao Senhor. Mas não adianta você ser um suplicante se você não tiver duas atitudes. Elas são a confiança e são a obediência. Você pode perceber. A pessoa que está enfraquecida na fé, está fraca na fé, está cambaleando, está quase indo para o mundo. Você pergunta a essa pessoa algumas coisas. Pergunte para ela: você tem uma vida de oração? Possivelmente, qual vai ser a resposta? Não. E outra pergunta: no último ano, você teve orações atendidas? Qual vai ser a resposta? Sim. Porque outras pessoas oraram, porque ela orou. É porque ela não tem vida de oração. Você pergunta: você tem pedido e Deus tem atendido você? Como é que está a tua vida de oração? Por quê? Porque vida de oração ela é vitoriosa quando se tem confiança no Senhor e obediência à sua palavra. Não existe outra forma, não existe coisa mágica. Não adianta você subir no monte, não adianta você descer no monte, você subir escadaria, você falar palavras mágicas, isso não vai funcionar. E se funcionar é outra pessoa que está atendendo, não é Deus. Não é Deus. Então vamos ver aqui o texto. Primeiro, as duas atitudes. A confiança, no verso 19 ao 21. Confiança que fomos regenerados. Olha só o que diz o texto. E essa palavra conhecemos está em todo 1 João. E nisto conhecemos que somos da verdade. Se você estiver usando uma revista atualizada, ou uma NVI, ou uma NAA, vai estar em nisso conheceremos. Colocando a confiança para onde? Para o futuro. A Almeida Corrigida, a James e a Corrigida vão trazer nisso conhecemos. Por quê? Porque 80% dos manuscritos vão trazer nisso conhecemos, no presente. 17% vai trazer nisso conheceremos. E por que isso é importante? Olha bem, nós pregamos uma coisa, que é possível você saber que você é crente. Quando uma tradução coloca nisso conheceremos, está jogando sabe lá para quando? Um dia eu vou conhecer que eu estou na verdade, mas não agora. Eu pergunto: como é que você vai ter confiança agora para orar, se você não conhece agora que você é da verdade? Como é que você vai ter confiança nisso? Por isso a leitura correta do texto não é como está na revista atualizada, nisso conheceremos como da verdade. Sabe-se lá quando? No dia do juízo? Daqui a 10 anos? Não sei. Não, é nisto conhecemos. O que João está falando? E nisto conhecemos que somos da verdade. Confiança que somos generados. Primeiro ponto: como é que eu vou orar confiadamente ao Senhor se eu não tenho certeza da minha salvação? Parece uma doutrina que não é importante, mas é importantíssima. Como é que eu vou orar ao Senhor se eu não sei que eu sou da verdade? Ali em 1 João capítulo 5, versículo 9 em diante, diz o seguinte: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem crê em si mesmo tem o testemunho. Ele sabe que ele é Filho de Deus. Por quê? Porque ele crê em Jesus. Ele confia no que o Senhor falou. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Porque não creu no testemunho que Deus deu ao seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, presente nesse momento, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele. E se pedirmos alguma coisa segundo o quê? A sua vontade. Olha que coisa interessante. Eu vos escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Então a primeira coisa que devemos ter a confiança
Se formos crentes de verdade, é que somos salvos, é que somos regenerados, é que o Senhor nos salvou. É interessante a penitência católica. Vamos falar um pouco da penitência católica. Por que os católicos fazem penitência e fazem sacrifício? Porque não têm a confiança que estarão com Cristo assim que morrerem. Na melhor das hipóteses, vão para onde? O purgatório. Então você faz aquelas penitências para que o santo ou o Senhor atenda a sua oração. Você está fazendo o quê? Está barganhando com Deus. Está fazendo uma barganha. Eu faço a penitência porque eu não sei se eu tenho a vida eterna. Né? Não sei se tenho a vida eterna. Temos também o misticismo pentecostal. Como é que é o misticismo pentecostal? De que maneira? Olha, geralmente o pentecostal não tem a certeza que é salvo para sempre. Então ele tem que pagar o preço para ir para o céu. Então o que ele vai fazer? Ele vai orar de madrugada, porque a fila é menor. Fazer um sacrifício, a fila é menor, tem congestionamento, né? É errado você passar por madrugada do Senhor? Claro que não. Mas não é por isso que será pedido. Ele vai subir no monte, para estar mais perto. Ele vai fazer alguns sacrifícios, alguns misticismos. Vai participar de 7 sextas-feiras. Vai participar de 8, 9 correntes, elos. Vai fazer isso. É alguém que fala que isso é neopentecostalismo. Eu me converti numa igreja pentecostal de segunda onda, que não é neopentecostal, e ela já tinha isso. Ela já tinha isso. Então, a gente vê que muitos fazem coisas para conseguir que o Senhor atenda a oração. Por quê? Porque não confiam no Senhor. Porque não sabem que tem a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Nisto sabemos que somos da verdade. E diante dele estaremos seguros em nossos corações. Quando eu me aproximo do Senhor, eu tenho que manifestar essa confiança. Manifestar esse amor. Verso 14 do capítulo 3 de 1 João. Olha só. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Lembra a pregação passada sobre esse tema? O amor ao povo de Deus? Eu sei que eu sou crente. Eu sei que eu passei da morte para a vida. Eu sei que o Senhor morreu por mim. Por quê? Porque eu amo o povo dele. Porque eu amo a igreja. E quando eu orar diante de Deus, eu vou orar confiadamente. Porque o Senhor me salvou. Isso é fundamental. Para que eu não precise cair no misticismo de fazer coisas para barganhar a oração. Agora eu estou num propósito com Deus. Eu faço isso e ele me dá aquilo. Os crentes fazem isso. Só que isso que nada mais é uma cópia mal feita do quê? Do catolicismo. Não é promessa? É uma promessa. Eu não preciso disso. E nisso conhecemos que somos da verdade. A questão é, eu pergunto para você nesta manhã. Você sabe que você é da verdade? Que antes da oração, eu vou orar. Você sabe que o Senhor lhe converteu? Que o Senhor tocou o seu coração? Que nesse momento, que se você fechar os seus olhos, você estaria com o Senhor, que é incomparavelmente melhor? Você vai que será. Então nós devemos ter a confiança que fomos regenerados, que o Senhor nos amou e que o Senhor nos transformou. E nisto conhecemos, não um dia talvez, como faz a revista atualizada aqui, erroneamente. Não conhecemos, nisto conhecemos. É eu que João está falando na carta inteira. Conhecemos o amor nisso e nós sabemos que passamos da morte para a vida. Ele falou isso o tempo todo. Por que muitos crentes fracassam na oração? Porque não sabem que são da verdade. Porque não meditam e não têm a segurança que o Senhor os salvou. Estão numa religião de crédito e débito, uma religião de desempenho. Essa semana eu estou crentão, então Deus vai me escutar. Essa semana eu estou. Então, tem que fazer por onde? Claro que a obediência é importante, mas a gente vai ver, mas ela não é aquilo que move a nossa confiança. Eu confio em primeiro lugar, porque Jesus me salvou. Segundo aspecto que devemos observar aqui, a confiança na graça e na bondade de Deus, porque mesmo sabendo que eu sou salvo, o meu coração, por vezes, é mais rígido que o próprio Senhor. E eu confio muitas vezes em mim, não na misericórdia de Deus. Olha o que diz o verso 20. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Olha que coisa interessante. O que o apóstolo diz aqui? Tudo bem, eu sei que eu sou da verdade, mas muitas vezes
A gente não ora porque a gente está com vergonha de ser. A gente não ora porque a gente acha que a gente não merece ser ouvido. E realmente não merecemos ser ouvido. E às vezes nosso coração faz o que com a gente? Do crente. Nos acusa, nos condena. Não é verdade? Só que diz o texto, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Então, Lutero, você sente que você sabe? Às vezes não. Então, como é que você sabe? Porque Cristo prometeu que se eu fosse em fé, me salvaria. Às vezes, eu não sinto que o Senhor vai ouvir a minha oração. Às vezes, eu não sinto que deveria ser ouvida a minha oração. Às vezes, eu vou orar, às vezes, eu vou pregar, e o meu coração faz o quê? Me condena. Mas eu tenho que confiar em quem? No meu coração ou no Senhor? Em quem eu confio? Eu confio no Senhor. Maior é Deus do que o nosso coração. A confiança tem que estar no Senhor. Olha o verso 21. Se eu entender, quando o meu coração me condenar, que maior é Deus do que o meu coração, eu vou poder chegar a Ele como? Verso 21. Sem a condenação do coração, vou poder chegar a Ele com confiança. Ao examinar a nossa vida, podemos ver que somos severos demais, porque estamos confiando na nossa santidade. Porém, devemos confiar nele, e não no nosso coração. Abra ali em 1 Coríntios 4:4. Quem aqui nunca foi orar, mas hoje não vou orar porque meu coração me condena? O que a gente vai fazer? Vai fazer igual fez o Adão, a gente viu na lição. Adão, ele fugiu do Senhor, porque ele estava duro. Ele se escondeu. Eu não vou orar, não vou. Eu preciso estar bem com Deus. Não vai você estar bem com Deus, não, Senhor. Então a gente tem que sair dessa ideia pagã, né? Não, eu preciso estar assim com a divindade para poder chegar lá, não. Eu sei que eu sou da verdade, sou medido, falando para crente. O que o não crente? A gente se converter e pedir ao Senhor transforma seu coração. Que você venha arrependimento e fé. Mas o crente, eu sei que eu sou da verdade. Às vezes meu coração me condena. Mas você quer saber? Deus é maior que o meu coração. Deus é mais gracioso para a minha consciência. Deus, ele, ao olhar para mim, ele vê Jesus Cristo. Ele vê a justiça de Cristo em mim. Ali em 1 Coríntios 4:4 diz o seguinte: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o... Eu posso me sentir culpado e não ser culpado? Eu posso me sentir inocente e ser culpado? A minha consciência em si, a minha percepção não é prova de nada. O que é importante? A justificação de quem? Do Senhor. E Paulo fala aqui, né? Todavia me pouco se me dá se julgar por vós ou por qualquer juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Vocês podem me julgar bom apóstolo ou mau apóstolo? Eu posso me julgar, mas isso não importa. O que importa? O julgamento do Senhor. Por isso que Paulo fala, a mim se me dá, eu não me importo, eu não me sinto culpado, mas também não é importante. O que é importante? Eu confiar em quem? No Senhor, na misericórdia do Senhor, no amor do Senhor. No Senhor, então nós devemos saber que o que importa é o Senhor, que é maior que o nosso coração, e chegar a Ele confiadamente. Ali em Hebreus 4,16 vai aparecer a mesma palavra, paresia, confiança. Como é que eu tenho que chegar ao trono de graça? Confiadamente. Então, oração, para que você exercite a oração, você tem que, quando for orar, ter confiança que o Senhor vai lhe atender, que o Senhor vai lhe ouvir. Não adianta você chegar e decretar e negociar. Não adianta fazer isso. O Senhor não é um Deus pagão. Não adianta você, vou subir esse cara ali. Não, eu sei que eu sou da verdade, eu sei que Jesus me salvou. Eu sei. Tem uma música muito linda. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver. E é isso, o Senhor mudou meu viver, o Senhor transformou. Eu sei se o Senhor mudou meu coração. Não, eu sei disso. Né? Eu sei, Senhor, minha esposa, Senhor, meus filhos, eu sei disso. Tem coisa que você experimenta, é experimental. Eu não estou perguntando se você sabe doutrinas corretas. Suponho que você saiba. Mas você sabe que o Senhor te salvou, você é da verdade, então vai com confiança. Ali em Hebreus 4, 15 e 16, diz o seguinte: é a mesma palavra.
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas o quê? Fraquezas. Fraquezas. Sabe o homem da prece poderosa? Não existe. Antigamente tinha muito isso no rádio. O homem da prece poderosa, né? Tinha toda hora isso, né? Não existe o homem da prece poderosa. Tem o homem da prece poderosa, Jesus Cristo, que é o nosso advogado que intercede por nós. A outra pessoa da prece poderosa, que é o Espírito Santo, que intercede por nós porque nós não sabemos orar como convém. Eles têm prece poderosa. A gente não, né? Nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora, cheguemos, pois, com a mesma palavra que aparece em João. Confiança, ousadia, ao trono da graça. Ao trono de quê? Da. O que é graça? Favor imerecido. Eu oro sabendo que eu não mereço aquilo que eu vou pedir. Olha que coisa maravilhosa isso. Isso é fé cristã. Eu sei que eu sou da verdade. Então eu não vou pagar aquilo. Senhor, eu estou aqui de mãos vazias, não tenho nada para te oferecer, mas porque eu não tenho nada para te oferecer, careço de ti, eu te peço isso. E o Senhor atenderá ou não, de acordo com sua soberania. Agora eu vou fazer um jejum de 12 semanas e Deus vai. Se ele falar, me obrigue, o que você vai fazer? Nada. Eu vou chegar com confiança para que possamos alcançar o quê? Misericórdia. Quando eu vejo as orações do evangelicalismo brasileiro, eu vejo que essas orações falam de tudo, menos de alcançar misericórdia. Muita coisa que eu vou ao trono da graça é alcançar misericórdia, porque é um trono de graça. Certa feita, eu escutei um pregador muito famoso, ele orando, né? Aí ele começa assim, né? Acho que já parou com isso, espera. Se ainda tem um crédito contigo no céu, começa assim, né? Aí ele fala, onde houver um demônio no raio de 5 anos, eu dou a esses demônios 5 segundos para sumirem, né? Uma coisa assim, né? E teve uma oração que ele falou, aqui quem fala é fulano de tal. Não, mas eu vou com confiança, ousadia, não é falta de respeito. Deus é decreto, não é falta de respeito. Deus, eu vou com confiança, por quê? Porque o Senhor me salvou. Porque o Senhor é bondoso. Porque o Senhor tem um plano de graça. Por isso eu vou com confiança. Alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então eu vou com confiança. Eu vou sempre ao Senhor. Tem a parábola daquele. Jesus fala para Isaac, se você tem um amigo, ele vai à meia-noite e vai pedir coisa para você, os filhos já estão dormindo. Você vai falar, sai daqui, eu já estou dormindo com meus filhos. Que é o que o amigo falaria, sem dúvida. Posso estar um amigo não falaria isso. Nosso amigo que verá, sai embora daqui, é de noite. Aí o cara vai atender por quê? Pela importunação. Imagine o nosso Pai Celeste. Vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai nos dará o Espírito Santo àquele que lhes pedir. É isso. Eu vou confiando. Porque o Senhor é maior e o Senhor compreende a nossa agila. Vamos abrir Salmos 103, 13 e 14. Então notem a diferença entre falta de respeito, entre barganha e confiança. Eu estou plenamente convicto e confiante das minhas orações. Por quê? Porque o Senhor é bom. Porque eu sou da verdade, o Senhor me salvou. Né? O R.R. Soares fala o seguinte, se você começar uma oração do Senhor, que seja a tua vontade, né? Ele fala que você já perdeu na oração. Mas é exatamente a oração que Jesus fez. Você não tem que repreender, determinar, exigir. Você tem que suplicar ao Senhor. Salmo 103, 13 e 14. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, sabemos que somos da verdade. Assim, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Chave. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Olha só, nós somos pó, somos fracos, mas o tememos. Existe uma grande diferença entre ser pó e não temê-lo e ser pó, fraco e temê-lo. Que é a segunda elemento que deve se ter numa oração que se diz. Eu sou confiante no Senhor, mas eu temo. E eu obedeço. Eu não obedeço para que Ele me atenda, eu obedeço porque eu temo. E porque Ele me transformou, porque eu confio nele. Agora, é fundamental para termos uma vida vitoriosa na oração, a obediência.
Sem obediência, não se tem número grande de orações atendidas. Não se tem. Se quem vive em deliberada desobediência, não espere uma fila de orações atendidas. Pode ser que Deus atenda por sua graça, Deus faz o que quer, a hora que quer, da maneira que quer, quando quiser. Faz o que ele quiser. Agora, a ordem, o ordinário, o comum é que ele atenda aquele que obedece. Ali, voltando para o texto básico, 1 João capítulo 3, versículos 22 em diante. Primeiro, a obediência habitual é fundamental para termos nossas orações atendidas. Olha o que diz o texto: e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Primeiro ponto aqui. Viu? Qualquer coisa que lhe pedimos, vamos receber. O pessoal usa isso, né? Qualquer coisa que você orar, Deus vai te dar, porque Ele prometeu em sua palavra. Seja a cura, seja uma Mercedes. É isso que eu falo. Essas pessoas que dizem isso não têm tudo que pedem. Né? Mentira. E o texto bíblico vai dizer em 1 João capítulo 5, versículo 14. A mesma palavra usada é confiança. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo o quê? A sua vontade, ele nos ouve. O que quer dizer isso, irmãos? O que é pedir? O que é pedir de acordo com a vontade? Pedir em nome de Jesus. Não é usar a palavra. Quando eu peço em nome de alguém, estou pedindo de acordo com a vontade dessa pessoa. Isto é, eu estou numa vida de tamanha santificação, tamanha obediência ao Senhor, que as minhas orações expressarão o quê? A vontade de Deus. Que as minhas orações não serão egoísticas. As minhas orações serão para o bem. Claro, eu vou orar pelo pão de cada dia, mas as minhas orações serão de acordo com o propósito de Deus na minha vida. Logo, o Senhor vai atender. Não adianta você orar usando o nome de Jesus se essas orações não são de acordo com a vontade de Deus. Não adianta fazer isso. Não adianta fazer isso. Né? Imagina, hoje já existem os traficantes evangélicos orando, pedindo que Deus os proteja do roubo. Não existe. Eu oro e Ele me atende tudo que eu pedi, desde que eu peça de acordo com a vontade dEle. Eu preciso então descobrir a vontade dEle, para que eu oro de acordo com a vontade dEle. Então as minhas orações estão em sintonia com o desejo do Senhor. O Espírito Santo vai me sintonizar com o Senhor. Então, olha que coisa interessante. E qualquer coisa que lhe pedimos, de acordo com a vontade dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Eu pergunto: como eu posso esperar ter uma vida de oração vitoriosa se eu não sou obediente ao Senhor? Se eu desobedeço ao Senhor? Se eu não vivo uma vida de santificação que o Senhor me ordena? Como que eu espero que o Senhor atenda as minhas orações se a palavra dele diz que ele atende porque eu obedeço? Vamos abrir João 9. João 9. O Evangelho de João 9, versículos 30 e 31. Olha só, aqui aquele homem cego foi curado e diz o seguinte: a palavra de Deus. O homem respondeu e disse: nisto pode estar a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos, expressão de João, nós sabemos, usa isso, que Deus não ouve a pecadores, isto é, pessoas que vivem na prática do pecado. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Você quer ter uma vida de oração vitoriosa? Obedeça a Deus. Guarde os mandamentos do Senhor. Busque a vontade dele na sua vida. Palavras mágicas não impressionam a Deus. Não adianta você falar: ó Senhor, magnânimo, magnésio, potássio. Isso não impressiona a Deus. Sabe o que Deus não resiste? Um coração contrito, um coração quebrantado. Agora, sabe o que ele resiste? Ao soberbo. Não há nada em você que vai impressionar a Deus. Não há nada que você tenha que Deus precise. Salomão, quando vai construir o templo, fala: tudo que te damos, de ti veio. Não há nada que você tenha que Deus precise. Então tudo que você pede, você vem de mãos vazias. Porque até aquilo que está em suas mãos é dele. Olha, eu estou fazendo um favor ao Senhor, dar o meu tempo na obra de Deus. Quem te deu a vida? Não foi Deus?
Deus não pode tirar o seu tempo no salário de Deus? Não morreu, Deus. Estou dando um favor ao Senhor porque estou dando meus recursos ao Senhor. Quem te deu saúde, inteligência, força para ter recursos? Eu estou usando meus talentos para o Senhor. Olha o que eu estou fazendo. Então eu posso barrear. Quem te deu os talentos? O que a gente observa aqui? Eu vou chegar na confiança, mas uma confiança obediente. Eu sei que o Senhor me atende por graça, não porque eu mereço e sou bom. Mas eu sei também que Ele tem na sua palavra uma ordem, que Ele ouve e atende aqueles que guardam os seus mandamentos. A obediência é um fruto da crença em Jesus e amor aos irmãos, verso 23. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Como eu sei que eu estou no Senhor? Porque Ele me deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica no meu Espírito que eu sou filho de Deus. E eu amo o povo dele. E eu creio no nome dele. Então essa obediência é fruto daquilo que eu já creio. Eu não vou obedecer para crer. Eu creio porque eu obedeço. Não, ao contrário. Exatamente. Essas são provas de heresia. Eu vou obedecer porque eu já creio. Entenderam? Eu obedeço ao Senhor obediente porque eu confio que eu sou da verdade. Se eu sou da verdade, se eu sei que eu sou da verdade, eu não vou andar na mentira. Tanto que eu tenho uma vida de obediência, de oração vitoriosa, de duas coisas. Confiança, a confiança em quem? No Senhor, não em mim mesmo. E obediência ao Senhor. E eu pergunto aqui a você: você tem tido as suas orações respondidas? Como é que está a minha vida com Deus? É simples. Faz uma lista de oração. Não oro. A pergunta já está respondida. Você não tem porque não pedem. Você tem as suas orações respondidas. Olha, eu tenho oro, mas o Senhor não atende a maioria. E quando pedem, pedem mal. Temos aqui uma questão de relacionamento. Deus promete nos atender em tudo que pedimos de acordo com sua vontade. Se eu tenho uma lista de oração que não é respondida, só tem uma coisa. Eu estou pedindo, ou não é a vontade dele, ou mesmo que seja, ele não atende porque eu não estou obedecendo a ele. Não tem outra coisa. Então, você tem tido as suas orações respondidas? Você tem orado? E ao orar, você tem pedido em nome de Jesus? Isto é, de acordo com a vontade dele? Você tem confiado na graça do Senhor quando você ora? E eu pergunto aqui, você tem sido obediente ao Senhor? Só acho que seria tão legal para a nossa carne. A oração é a seguinte: você fala algumas palavras mágicas, né? E então Deus atende. Sabe o que é isso? É a entidade de encruzilhada. Você pega os objetos, coloca ali a encruzilhada, a entidade atende. É isso. Sem juízo de valor. É exatamente isso. A divindade pagã, ela quer isso. Então você pega isso, dá isso para ela. Se você vive uma vida que agrada ela, pouco importa. Você deu o que ela precisa, então ela vai lá e te dar o seu pedido. O nome disso o quê? Você dá uma volta, não é isso. Agora, o que é o Deus vivo? Eu tenho poderosas graças para te dar. Tenho maravilhosas promessas sobre você. Eu preciso que você confie em mim. Melhor, eu quero que você confie em mim. E ao confiar em mim, você vai me obedecer. E quando você orar, você vai estar tão conectado com a minha vontade que a sua oração vai ser aquilo que eu já quero fazer. Então eu vou te atender. E você será edificado. E você vai glorificar o meu nome. Porque você vai ver eu agindo na sua vida. Agora, por que muitos cristãos não têm orações respondidas? Sabe uma coisa interessante? Dizem que 60% dos crentes, quando vão para a faculdade, se desviam. É um número assustador. Agora, será que esses 60% não tiveram orações respondidas para comprovar a existência de Deus? Para comprovar que isso não pode ser coincidência? É impossível que esse conjunto de situações aconteçam todos ao mesmo tempo e me abençoem? Aquela coisa, né? O incrédulo, não, mas é muito provável que ao atravessar o mar vermelho, houve um vento oriental tão forte que conseguiu separar as águas, fazendo com que os israelitas passassem. Glória a Deus, foi bem na hora que precisava.
precisava. Foi bem na hora que eu precisava. Não as cordões caindo, houve alguma coisa que as contaminaram e elas estavam em banda e caíram bem em cima do equipamento de Israel. Caramba! Olha só! Quando você ora, Deus vai agir de maneira que circunstâncias na sua vida vão se reorganizar de uma maneira impressionante. Você não vai ver um milagre na lei da física sendo quebrada. Você não vai ver, muitas vezes. Às vezes sim, muitas vezes não. Mas vai ser uma coleção de coincidências, todas ao mesmo tempo. Caramba! Isso é o que é Deus agindo. Agora, se você não tem isso, você não vai ter aquela força nos momentos que você vai fraquejar. Eu vou continuar por quê?